Olá, tudo bem? Eu sou o Grêmio Filho, eu sou o terapeuta da TRG, da Terapia de Reprocessamento Generativo, e hoje eu gostaria de trazer para você aqui uma mensagem aqui nesse vídeo falando sobre dores psicossomáticas. Você já ouviu falar sobre isso? Dor psicossomática? Dores que às vezes você não identifica nem em um tipo de exame, dores que muitas das vezes acontecem na sua vida e você simplesmente não se dá conta, você simplesmente não sabe por que está acontecendo aquilo. Pode estar acontecendo com você e em você uma coisa que nós chamamos de dores psicossomáticas, dores da alma, dores daquilo que nós chamamos de sintomas emocionais. E essas dores, elas podem muitas das vezes ser ignoradas porque você pode acreditar que isso é uma coisa normal, corriqueira, e que você está vivendo aquilo apenas pelo fato de que você sofreu algum tipo de trauma, alguma situação, e aí aquela dor está muito grande em você. Eu gostaria de começar falando com você a respeito de uma dor que as pessoas, nos dias de hoje principalmente, sofrem demais, que é a tendinite. Você conhece alguém que tenha tendinite? Eu conheço. Eu sou uma das pessoas que sofri demais com tendinite. Dores que muitas das vezes estavam relacionadas à questão do meu trabalho e geravam dores terríveis. Ainda continuo, mas muitas das vezes fiz um exame há poucos dias, o exame detectou um aumento, porém essas dores elas estão controladas, porque existem formas de você trabalhar para que você descubra se essas dores são realmente causadas por questões físicas ou se são realmente questões emocionais. Tendinite. Se dores nos braços ou punhos se repetem, talvez seu corpo esteja reagindo a uma história marcada por esforço constante. Esse tipo de dor costuma aparecer em pessoas que precisaram insistir, se adaptar ou continuar mesmo quando já estavam no limite. Muitas pessoas enfrentam essa situação de traumas e situações de dores, como tendinite, por ter que enfrentar e continuar enfrentando situações que viveram ou vivem ainda, e insistir em viver aquela situação naquela vida. Então, olha o que ele diz. Esse tipo de dor costuma aparecer em pessoas que precisaram insistir, se adaptar ou continuar mesmo quando já estavam no limite. Muita gente está no limite, mas ela continua ali tendo que insistir naquela situação, naquele trabalho. E isso gera o quê? Gera a tendinopatia ou tendinite. A segunda dor psicossomática que pode acontecer é o bruxismo. Já ouviu falar? Tensão na mandíbula. Se você acorda pela manhã com a mandíbula dolorida ou percebe que aperta os dentes, talvez esteja se controlando além do limite. Sabe aquela pessoa que está conversando com você, mas ao mesmo tempo ela está prendendo os dentes? Essa pessoa está sofrendo de bruxismo, tensão mandibular. Esse padrão é comum em quem precisou se conter emocionalmente para evitar rejeição, brigas ou abandono. Uma pessoa que sofre de bruxismo, ela não sabe, mas ela está atravessando uma situação sintomática muito grande, uma tensão muito grande. E aonde que ela, por ela não poder desabafar, falar, ou então discordar daquela situação, ou teme brigas, rejeição ou abandono, então ela se contém. Então qual é a tendência? Ela se fechar e ela trabalha os dentes. Se você acorda pela manhã com dores na mandíbula, você está sim sofrendo de bruxismo ou tem essa tensão mandibular causada por sintomas emocionais. Dor de garganta. Se sua garganta fica inflamada com frequência, talvez exista algum sentimento que você vem engolindo há tempo demais. Isso costuma aparecer em quem aprendeu cedo
que falar, discordar ou se expressar gerava conflito ou punição. Sabe aquela casa em que a criança não pode dar e nem falar nada? Sabe aquela casa onde a criança, ou até mesmo o marido, ou até mesmo a esposa, ela não pode falar nada, ela simplesmente tem que se manter em silêncio. E aí, quando ela vem para a fase adulta, e ela acaba acontecendo essa situação de dores de gargantas frequentes, problemas, e aí ela toma medicamento, se está calor, está com dor de garganta, se está frio, está com dor de garganta, se não está nenhum nem outro, está com dor de garganta, não, se mantém o tempo todo, né, bem com meia nos pés, né, e outras questões, mas vive essa situação de dor com frequência. Essa pessoa aprendeu cedo que falar, discordar ou se expressar gera conflito ou punição. Para não gerar conflito, ficava em silêncio. Para não gerar punição, apanhar ou qualquer outra coisa, também ficava em silêncio. Isso hoje gera dores de garganta. Parece mentira, parece que é uma coisa inusitada, parece até que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Se você tem vivido isso, comece a observar. Outro fator também são dores nos ombros. É bem verdade que muitas pessoas têm dor nos ombros por conta de trabalho, esforço físico e tudo mais. Mas muitas pessoas têm dores nos ombros causados por questões emocionais. Você sabia disso? Seus ombros vivem doloridos ou tensos. Sabe aquela pessoa que está sempre com essa parte aqui tensa? Essa parte aqui bem rígida? Talvez você esteja carregando peso demais sozinho. Esse peso demais não é a questão física, não é eu pegar um botijão de gás, eu carregar um sofá, uma geladeira, nada disso. Peso demais emocional, emocionalmente falando. Esse tipo de dor costuma aparecer em quem precisou ser forte cedo demais ou assumir responsabilidades que não eram suas. Vou dar um exemplo para você. Uma criança que, de repente, por conta da perda do pai ou da mãe, ou pelo pai ou a mãe estarem trabalhando, e ela ou ele ter que assumir a responsabilidade de cuidar do irmão mais novo, da irmã mais nova, essa criança, ela assumiu uma responsabilidade cedo demais. Ela precisou ser forte cedo demais. E hoje, ela sofre com dores nos ombros, faz exames, vai no médico, toma medicamento, toma anti-inflamatório, mas aquelas dores persistem. Sabe o que é? São sintomas emocionais causados por situações lá atrás. Eu tenho clientes que têm problemas assim terríveis, de dores que elas não sabem por que sentem aquilo. E depois que a gente faz o reprocessamento, né, como terapeuta da TRG, eu sou terapeuta da TRG, da terapia de reprocessamento generativo, a gente descobre que aquilo ali eram causas e sintomas emocionais que ela estava enfrentando. Por último, enxaqueca. A enxaqueca é algo que muitas pessoas acreditam que é questão do fígado, outro é comer alguma coisa, né? Mas na verdade, a enxaqueca são dores de cabeças frequentes que talvez sua mente esteja carregando pressão demais. Muitas vezes isso vem de histórias marcadas por cobranças excessivas, responsabilidades precoces ou medo constante de errar. Se você trabalha num lugar onde você tem que ter uma responsabilidade e uma atenção muito grande e vive com enxaqueca, é por conta disso. As questões dos traumas e sintomas emocionais que você está enfrentando no seu dia a dia. Se você viu algum tipo de sintoma que eu falei para você aqui, você tem sofrido e você precisa de ajuda, entre em contato, envie uma mensagem, coloque eu preciso de ajuda, que eu vou retornar a você e vou conversar com você sobre essas questões. Um grande abraço, eu sou Grêmio Filho, terapeuta da TRG.